Toda querida, já aproveita para abrir o seu microfone para sair o som já logo no início do mantra, tá? Faz também a contextualização da sala, convida os participantes para entrarem no campo do mantra, tá? Ou Namo Bhagavate, e a gente te acompanha aqui, tá bom? Mantenha já o seu microfone aberto. Então, pessoal, convido todos vocês agora para fazermos reverência, para começarmos a leitura do Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, canto 1, Criação, capítulo 3, Krishna é a fonte de todas as encarnações, quer dizer, todas as expansões. Hare Krishna, verso 34. Em sânscrito. Vadi eso parata devi maya vais sharadi matihi sampana eviti vido mahini sue mahiate. Verso 35. Evanjana Jamani karmani hi akartu ajana syacha varnayati isma kavayo vedaguyani hitipatehe. A tradução. Se a energia ilusória se atenua e a entidade viva torna-se plenamente enriquecida com conhecimento, então, pela graça do Senhor, ela de imediato ilumina-se com autorrealização e assim situa-se em sua própria glória. Verso 35. Tradução. Deste modo, os homens eruditos descrevem os nascimentos e atividade de não nascido e inativo, que é indesvendável, mesmo nas literaturas védicas. Ele é o Senhor do coração. Jai. Muito obrigado. Om Magyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Om. Muito embora eu tenha nascido na mais obscura região da ignorância, conhecido como o Jagat, que é a manifestação fenomenal, conhecido como o mundo material. E assim, tendo eu, alma condicionada, vagado desamparadamente no ciclo do samsara, que são os repetidos nascimentos e mortes, e experimentando as frustrações, dissoluções e decepções concomitantes ao ciclo dos repetidos nascimentos e mortes, o mestre espiritual, devido à sua compaixão ao progresso espiritual e à libertação da alma condicionada, está abrindo os meus olhos com o archote do conhecimento transcendental, a revelação védica. A tal mestre espiritual, que é pleno de conhecimentos realizados, sabedoria e benevolência, eu ofereço minhas respeitosas reverências com o meu coração pleno de gratidão. Portanto, que assim seja. Tatastu. Hari Om Shanti Namaste Om Tat Sat. Jaya Gurudeva, Jaya Prabhupada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Muito bem. Muito bom dia a todas as pessoas que estão presentes aqui na sala, acompanhando a nossa didática, né? Que é as nossas gotas védicas diárias para o nosso, enfim, para a nossa imunização da ignorância, né? Como nós estamos acostumadas a morrer constantemente,
Então, nós, almas condicionadas, com corpos de carbono, corpos que se dissolvem, se decompõem numa faixa curta de tempo, 70, 100 anos, nós somos almas adaptadas à morte. Olha só que, né, coisa, hein? Nós estamos acostumadas a morrer, já nos adaptamos a isso daí e até já nem mais consideramos isso um problema. É como alguém que tem uma doença crônica, que tem um diagnóstico que diz que ela não tem cura, então a pessoa vai conviver com essa doença crônica. E, de repente, né, surge a cura do tratamento para a doença. Né? Imagina vocês, por exemplo, que se nós tivéssemos a notícia de que agora descobriram uma vacina para o câncer, isso não seria revolucionário? Isso não seria libertador? Isso não seria um alívio para a humanidade? Não seria um grande avanço das nossas piedades? É que nós não temos saldos piedosos suficiente ainda para que a mente dos nossos cientistas brilhantes manifestem o potencial do conhecimento. As nossas piedades ainda não têm o coeficiente suficiente a ponto de surgir pensadores capazes de produzir, não é, uma vacina ou um tratamento eficaz para o problema do câncer. Mas imagina que, de repente, você abre, né, o seu telejornal, o seu jornal, a sua TV, o seu WhatsApp e tem uma notícia: descoberta a cura do câncer. Você pode dirigir-se a um departamento médico e solicitar do governo a vacina, e você ficará imunizada ou imunizado do câncer. Inclusive, mães, mulheres que ainda vão ter gestantes, já terão seus filhos imunizados com essa vacina, porque não passará os genes para suas gerações. Imagine essa notícia chegando no seu WhatsApp. O que você faria amanhã? Já cadastraria o seu agendamento para tomar a sua vacina. Né? Tem aqueles que são desconfiados, não, isso daí são os Illuminatis que estão aproveitando para colocar um chip rastreador, para aproveitar né, como é que é? Como é que eles falam? É a inocência do povo para poder rastrear eles e tal, e controlar assim. Tem essas pessoas que vão evitar, evidentemente, né? Faz parte do jogo, mas a esmagadora maioria de pessoas não vão nem tomar conhecimento desse e vão realmente buscar a vacina. Né? Por exemplo, até 50 anos atrás, eu já citei isso daqui algumas vezes, né? E sempre vale a pena citar novamente. Até 50 anos atrás, o terror das mães, qual era? As mães se ajoelhavam durante a noite. Era muito comum mães com calos nos joelhos. Tá? Por que era muito comum mães com calos nos joelhos? Porque elas passavam, aí as igrejas eram superlotadas de mães, porque elas passavam o tempo todo, uma grande parte do tempo na igreja, ajoelhadas rezando, e quando chegavam em casa, à noite, antes de dormir, também se ajoelhavam e rezavam, pedindo o quê? Para que seus filhos não fossem acometidos da paralisia infantil. Era o terror das mães. O filho estava brincando num dia, jogando futebol, correndo para lá e para cá, e no outro dia o menino não conseguia mais andar, tinha que usar uma muleta ou uma cadeira de rodas. Era muito triste ver as crianças com aquela muletinha, arrastando as perninhas colocadas em equipamentos de ferro. Era muito triste mesmo. Quando eu morava em Salvador, eu vi um menino, um rapaz de 18 anos, eu trabalhava, né, eu fazia divulgação do movimento Hare Krishna com livros. Às vezes eu entrava nos ônibus, e tinha um rapaz que também entrava para pedir, né, dinheiro, e ele entrava, ele tinha as muletas, 2 muletas, e as perninhas dele, as 2 pernas eram com ferros, né, com aqueles equipamentos para as pessoas. E aí um dia eu parei e perguntei: o que foi que aconteceu com você? Você já nasceu assim? Não, até os 8 anos eu era normal. Um dia eu dormi, acordei assim. Paralisia infantil, poliomielite. Né? E, de repente, o professor Sabin descobre que é uma bactéria que entra no sistema nervoso, que dá esse probleminha, e que bastava uma gotinha para resolver o assunto. As mães deixaram de ir na igreja e passaram a frequentar os postos de saúde para vacinar seus filhos. As igrejas esvaziaram um pouco e os postos de saúde aumentaram um pouco do consumo do conteúdo das mães. E elas passaram
Elas, hoje em dia, as mães de hoje nem se lembram mais desse terror, desse trauma, desse medo. Não existe mais na pauta das mães. As mães se deitam para dormir e não tem mais esse medo de que seus filhos acordem sem a capacidade de andar. É assim ou não é? Ou eu estou inventando algum dado aqui? O professor chama-se Sabin. Ele foi o libertador das mães. Tá? Devido à piedade, a quantidade de orações que elas fizeram, Deus se apiedou dessas mães chorosas e lamentosas e sofridas e decidiu liberar a bênção, né? A potência. E uma pessoa, Sabin, né? Sábio, foi a pessoa que libertou as mães, que, né, foi assim, o receptáculo da bênção de Deus sobre essas mães e as libertou. Hoje, as mães são libertas desse terror, que é o medo de que seus filhos percam a capacidade de se mover, de brincar, de andar, de serem felizes, de serem normais. Não é? Quem é mãe aí sabe do que eu estou falando. Agora, imagina que, de repente, surge as nossas piedades humanas se acumulam a tal ponto de que nós produzimos um sábio ou um grupo de sábios capazes de definir uma vacina para o câncer. Seria o mesmo tipo de libertação. Tá? Agora, veja bem, por que eu estou falando isso? Observem o verso. Né? Ah, vamos fixar aqui novamente. Observem o verso. Ó, supomos que esses versos sejam verdadeiros. Vamos partir desse princípio. Tá? Vamos jogar com a probabilidade. Você não precisa aceitá-los como verdadeiro, não. Não é obrigatório, tá? Em ciência, quando você está usando métodos científicos, você não é obrigado a aceitar um dado imediatamente. Você precisa verificar se esse dado procede ou não. Isso é ciência. Aceitar uma informação porque é dito por uma pessoa importante, por uma pessoa espiritual, por um líder religioso, por um livro sagrado, isso chama-se fé. E fé é só para começar. A fé não é um artigo, não é uma substância muito segura. É uma substância volátil. Não sei se vocês já ouviram falar de pessoas que mudam de fé, ou pessoas que perdem a fé, pessoas que se rebelam contra a fé, pessoas que rejeitam a fé, ou pessoas que simplesmente não conseguem ter fé. Não sei se vocês já ouviram falar de pessoas assim. Tem, antigamente não tinha mais, né? Agora parece que pessoas não estão. Esse problema não está mais. Mas de vez em quando você encontra pessoas que mudam de fé, pessoas que perdem a fé. Tem um rapaz, um senhor, no YouTube, o canal dele chama-se Tenda do Necromante. Ele é um erudito, bem versado em diferentes temas da história, da teologia. E esse senhor, Tenda do Necromante, ele tem um canal com 70 mil inscritos aproximadamente. Ele é bem assim didático na sua metodologia e ele foi pastor evangélico durante 30 anos, acho que 30 anos. Tem dois que são assim, um chamado Jason Ferrer, escreveu um livro agora recentemente, e tem esse outro que é o Tenda do Necromante. Ele foi da Igreja Batista e ele era pregador, missionário e tal. E atualmente ele é dedicado ao ateísmo, à desconstrução da religião. E ele fala com muita propriedade, com muita categoria, com muita segurança de que o sistema de religião é um sistema que produziu um ser humano frustrado e fracassado como ele, e que agora ele está dedicado a libertar a humanidade da ignorância, desconstruindo a religião. E isso é a tese dele, tá? Não estou falando que eu estou apoiando isso daí. É a tese dele. É uma tese que ele está aí defendendo. Ok? Agora, o que eu quero dizer com isso é que uma hora você tem uma pessoa de uma fé arraigada, declarando publicamente, em público, e sabe, arrebatando as multidões, noutra hora você tem uma pessoa rebelde contra a fé. Então, isso significa o quê? Que a fé não é sustentável por muito tempo, é só para começar. Então, em ciência, o que a gente precisa é de uma definição de dados, de compreensão. E quando você tem compreensão, a questão da fé fica resolvida. E a compreensão define o norte do procedimento que vai ser adotado. Então,
Vamos partir do seguinte princípio. Vamos supor, como probabilidade, 50% de que esses versos eles tenham uma definição correta. Tá? Um segundinho, pessoal. Então, muito bem. Vamos partir do princípio de que esses versos tenham... Existe uma probabilidade de que eles sejam fundamentados. Não precisa acreditar. Tá? Como eu disse, em ciência, tudo é questão de observação, de verificação. Então, vamos fazer uma experiência empírica para ver qual seria o resultado se, por acaso, esses versos tivessem lastro. Lastro significa autenticidade. Lastro significa que algo pode ser trocado por um valor pragmático. Por exemplo, dinheiro, para que um país possa produzir dinheiro, ele tem que ter lastro, ou seja, reserva em ouro. O país que não tem reserva em ouro, o dinheiro dele não tem valor no mercado. É o lastro, é a garantia de que aquele papel tem valor, chama-se lastro. Então, vamos partir do princípio de que esses versos têm um lastro, ou seja, substância pragmática que pode ser trocada na vida, ou utilizada na vida e observada na vida. Isso chama-se lastro. Então, vamos apostar que a possibilidade de que esses versos tenham lastro, e vamos olhar o verso, olha só. Se a energia ilusória se atenua e a entidade viva torna-se plenamente enriquecida com o quê? Com reza, com fé. Não está escrito isso daí? Não é isso que está escrito? O que está escrito no verso? Está escrito, depois que a entidade viva reza, reza, reza muito, fica plena de reza, dedica toda a sua vida à reza, passa a vida toda rezando, aí então, não é? Pela graça do Senhor, ela de imediato se ilumina com autorrealização. E assim situa-se em sua própria glória. Não é assim que está escrito no verso? Como que está escrito no verso dele? Lê de novo, por favor, só porque talvez eu tenha errado em algum detalhe aí. Fala. Quando a entidade viva, quando a energia ilusória se atenua, a entidade viva torna-se plenamente enriquecida com conhecimento. Conhecimento. Conhecimento é a substância final das orações. Nós oramos para ter um pouquinho de fé, que é para nos sustentar. Mas o que nos realmente faz crescer é o conhecimento. Tá? A fé é semelhante a alguém que planta uma semente. Essa semente ela precisa crescer primeiro para baixo, para pegar a sustentação, para depois subir. Tá? Então, o processo de subir requer conhecimento, requer sol. Uma planta não se desenvolve na escuridão. Ela precisa de sol para subir. Tá? Então, conhecimento. Então, quando eu falo para vocês, conhecimento, interesse-se pelos conhecimentos, não é que eu estou... Algumas pessoas podem até julgar isso daí ou considerar isso daí. Que eu estou tentando arrebanhar pessoas para serem meus seguidores pessoais. Essa teoria ela é infundada, é uma teoria infeliz daquele que pensa isso daí. Tá? Eu estou repetindo o que os mestres e sábios realizados no passado já praticaram, observaram, aplicaram e obtiveram resultados práticos desse procedimento. A evolução espiritual é uma ciência controlável. Não é um sistema em que nós rezamos e apostamos para ver se vai dar certo ou não. Depois que morrer. Não é assim que funciona. A ciência espiritual, Bhakti, é uma ciência controlável. Você aplica os princípios e observa os resultados. É ciência. Por isso chama-se ciência da autorrealização. E não religião da autorrealização. Chama-se ciência. Religião é fundamentado em fé. É bom, é gostoso, é uma terapia de grupo, é excelente, não é ruim, é bom, mas não é suficiente. É preciso conhecimento. Como o próprio Mestre Jesus disse, conhecereis a verdade. Ele não diz rezareis a verdade. Ele diz conhecereis a verdade. E a verdade, ou seja, o conhecimento vos libertará. Tem pessoas que passam, assim, anos, a vida rezando. E depois vai lá e mata pessoas, em nome das rezas que ele realizou. Não sei se vocês já ouviram casos assim. Tem um menino, um rapaz, um jovem, de 22 anos, que fez uma carta em homenagem a Jesus. Depois entrou numa escola e matou 22 garotos.
E ele fez isso como uma oferenda de devoção a Jesus depois de ter rezado. Um homem passou 30 dias fazendo jejuns e orações e lendo o livro do Apocalipse. Ele chegou à conclusão que o mundo era do maligno. E para defender os seus filhos do demônio, ele matou todos os filhos e depois se matou. E deixou uma carta escrevendo os motivos pelos quais ele fez isso. Para livrá-los do maligno e a si mesmo de cair nas garras do maligno. Então, rezar e ter fé é perigoso em muitos casos. É preciso conhecimento. Tá? Então, essa é a função do conhecimento védico, libertar a pessoa da ignorância, da letargia, da preguiça de aprender. As orações, elas são como adubo, são como água que rega o conhecimento. Mas tem uma função, as orações, regar o conhecimento, inspirar a pessoa a desejar conhecer, a desejar aprender. Se a pessoa reza, mas não desenvolve o desejo de aprender e de conhecer, tem alguma coisa errada. Não está dando certo. Muda de religião, muda de lugar, procura outra coisa mais importante para fazer, porque não está funcionando. Tudo bem que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Mas, gente, os mestres, o norte está definido. Nós temos que nos interessar pelos conhecimentos. É o conhecimento que nos liberta. As orações só dizem que nós somos sinceros, mas não diz que nós somos sérios. Tem uma diferença aí. Não basta ser sincero. Tem que desejar profundo. Quando a pessoa deseja profundo, ela se torna séria. Então, a combinação de séria com sinceridade. Isso é que funciona. E quando a pessoa se torna séria, ela busca se interessar pelos conhecimentos. É aí que funciona. Somente rezar significa terceirizar para Deus uma responsabilidade que não é dele, que é nossa. O que é dele é dele. O que ele tem que fazer, ele faz. O que é de responsabilidade dele, ele assume. Mas o que é da nossa responsabilidade, ele não assume. E não adianta reclamar, dizer que ele esqueceu, que abandonou. Não é assim que funciona. É como você, mãe. É como você, pai, educador. Você vai ao supermercado e compra todo o que precisa para ser cozido. A mãe prepara, a pessoa prepara o alimento. O filho tem que desligar o celular, sentar e comer com gratidão. Essa é a responsabilidade do filho. E depois limpar, lavar o próprio prato. E, se possível, dar um beijo de boa noite nos pais, de gratidão. E aí vai para a cama. Entende? Então, a nossa responsabilidade é aprender sobre o Supremo. Como bons filhos, aprendizes, seguidores dos mestres, nós temos que nos interessar nos conhecimentos. Desse modo, verso 35, os homens, aí nós estamos falando de uma classe, de uma raça, que envolve mulheres, crianças, jovens, negros, brancos, homossexuais, homoafetivos, transgêneros, enfim, todos os seres humanos. Aí está sendo os homens, mas poderia ser traduzido os humanos, que são os descendentes de Manos, os filhos de Manos. Né? Os filhos de Mano. Desse modo, os humanos eruditos, as pessoas eruditas, né? Os sábios, descrevem os nascimentos e atividades do não nascido e inativo, ou seja, do Supremo. Então, essas descrições do Śrīmad Bhagavatam se referem ao ser supremo, o não nascido, o absoluto, o eterno, universal, que é indesvendável. Bom, se ele é indesvendável, o que nós estamos fazendo aqui, então? Como é que vai ser isso, a história daqui para frente, então? Está falando indesvendável. Se é indesvendável, Devananda, você vai querer fazer o que agora? Vai dizer que você vai desvendar, então. Ah, tá bom. Conta outro. Então você é o quê? Você é o rei da cocada preta? É o bonitão da balachita? Quem que você é que você está achando que você vai para a frente, já que o verso está dizendo que é indesvendável? E se é indesvendável, ninguém pode saber. Se ninguém pode saber, então você vai falar do quê? Você vai querer... Então, como é que vai ser isso daí agora? Né? Alguém pode falar isso, alguém pode pensar isso. E não estaria errado se pensasse.
porque a palavra está sendo muito enfática. Existe uma predominância indesvendável. Se é indesvendável, pronto, tá bom? Não é assim? Indesvendável mesmo nas escrituras, mesmo na literatura védica. Mesmo na literatura védica. Ele está citando as outras, que as outras você não tem nem referência. As outras não tem nem referência, não tem descrição nenhuma da pessoa Deus. Só fala dos atributos, qualidades da pessoa Deus, mas não fala da forma pessoal dessa pessoa. A literatura védica é a única no planeta Terra que se atreve, ou que tem essa ousadia, não é que se atreve com fundamento. Tem essa audácia com fundamento. Tem essa ousadia com fundamento, dá esse passo porque tem condições de sustentar. A literatura védica é a única na Terra. E aí você pode pesquisar, Devananda, eu quero ver se é assim mesmo. Então pesquisa todas as literaturas da Terra e apresenta uma que descreve a forma pessoal da pessoa suprema e nos traga. Se você guardar só para você, isso não é leal, porque nós estamos falando de tudo que nós conhecemos. Não tem nenhuma literatura na Terra que tem essa proposta, que assume essa responsabilidade de escrever a forma da pessoa e dizer essa é a pessoa Deus e fundamentar isso de forma racional, capaz de seduzir mentes inteligentes, não apenas pessoas de fé. E aqui está dizendo que é indesvendável mesmo nas literaturas védicas. Ele é o Senhor do coração. Se é indesvendável mesmo na literatura védica, então como é que fica? Olha só. Veja bem. O Henry Ford, certa vez, disse o seguinte: se você diz que uma coisa não é possível, você está certo. E se você diz que ela é possível, você também está certo. Em ambos os casos, você está certo. Depende de que para qual direção você for. Do zero para cima é infinito. Do zero para baixo também é infinito. Escolha a sua direção. Qualquer um dos lados que você decidir é eterno e infinito. Indesvendável para aqueles que não aceitaram, para aqueles que não entraram no barco do conhecimento. Por quê? Veja bem, olha só. Se você está na beira da praia, ok? Se você está na beira do mar e você tem que chegar até a Índia a partir do Rio de Janeiro, e você tem um caiaque à disposição, um pacote de granolas e uma garrafa de água mineral, você pode dizer que é impossível chegar na Índia, e você tem razão. Entretanto, se você tem à sua disposição um avião tripulado, com um piloto, ou se você mesmo sabe pilotar e tem combustível, o avião tem a máquina, então você pode chegar. Aquilo que era impossível se tornou possível, com tecnologia, com equipamento. O que é impossível se torna possível com equipamento, com tecnologia. Procede isso ou não? É impossível chegar na Índia, nadando, ou com um caiaque, ou com um barquinho, mas não é impossível com um avião ou com um barco qualificado para isso. Acabou a impossibilidade. Muito bem. Então, ele é indesvendável para aqueles que não têm equipamento suficiente ou conhecimento suficiente. Ele é indesvendável. Procure em qualquer literatura na Terra e procure explicações diretas sobre a pessoa suprema. Não há, porque ele é indesvendável para aqueles que não têm acesso ou não têm o conhecimento adequado. Agora está dizendo mesmo nas literaturas védicas. As literaturas védicas, elas não têm a prerrogativa de falar sobre a pessoa direta. A literatura védica tem a prerrogativa de estabelecer que há a pessoa suprema, que essa pessoa suprema deve ser adorada. Aí você vai encontrar isso nos Upanishads, você vai encontrar isso no Vedanta, você vai encontrar isso em todo o compêndio da literatura védica, a informação de que há o Supremo é adorável, ele é o Senhor do coração, ele é o Paramatma. Na literatura védica básica, que é o genérico, ele não está sendo revelado diretamente. Então, ele é indesvendável através da literatura védica. Tanto é que se você fazer um curso de Vedanta ou um curso de imersão e tal, você acaba não entendendo diretamente quem é a pessoa suprema, porque a literatura védica não tem essa prerrogativa. A literatura védica tem a prerrogativa de estabelecer que você siga o Dharma, que você evolua,
sendo piedoso, cultivando conhecimento e sabedoria, mas não revela a pessoa suprema. A pessoa suprema se revela para aqueles que são amigos dele, para aqueles que são pessoais a ele, para aqueles que o amam, para aqueles que os querem, para aqueles que querem amá-lo pessoalmente. Aí ele se revela. Na Bhagavad Gita, Krishna diz que a todos eu proporciono comparativamente. Eu me revelo de acordo com o grau e intensidade do amor que a pessoa me busca. Eu me revelo. Então, dentro da literatura védica, você tem a base da literatura védica e você tem os satélites que iluminam a literatura védica. Assim como a lua ilumina a terra, à noite, os chamados smritis, né, David? Shrutis são a base. Os smritis são as revelações, são como luas iluminando a terra. Então, uma dessas luas brilhantes é o Śrīmad Bhagavatam. E o Śrīmad Bhagavatam são a revelação pessoal do Senhor Supremo para aqueles que são seus amigos pessoais, seus amantes, as almas queridas que o acolhem no coração e o desejam como pessoa. Aí você tem, um supra-sumo da literatura védica, é um resumo, um néctar chamado sumum bonum da literatura védica, é a extração da substância, da essência da literatura védica. Daí você tem uma lua brilhante no céu. Essa lua brilhante no céu chama Śrīmad Bhagavatam, e essa lua brilhante no céu é habitada pelos Vaishnavas, os únicos capazes de revelar a pessoa suprema e fundamentar isso, não apenas por fé, com razão racional e com argumentos empíricos sustentáveis e admissíveis por pessoas inteligentes. Se não fosse assim, certamente eu não estaria aqui. Tá? Então, nós estamos fazendo um caminho seguro, consistente. Tem fé envolvida? Lógico que tem. Para começar, tem que ter fé. A fé é a base de tudo, para começar. Mas os conhecimentos é que nos mantêm. Os conhecimentos são os conhecimentos que nos mantêm girando, em movimento. Tá, pessoal? Então, nós não estamos blefando com vocês. Nós não estamos fazendo laboratórios espirituais ou religiosos com vocês. Tá? Nós respeitamos vocês como almas, buscadores verdadeiros, mas aqueles que se interessam pelos conhecimentos, naturalmente, têm o nosso respeito com uma certa particularidade, porque são esses alunos que nós procuramos, aqueles que se interessam pelos conhecimentos. Aqueles que querem praticar a religião, nós acolhemos no coração, damos assistência, cuidamos com amor, mas o nosso foco são aqueles que se interessam pelos conhecimentos. Ok? Muito bem. Então, eu vou pausar aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Om Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.